Boa tarde, pessoal. Queria que o Rafael falasse um pouquinho sobre o conceito do que é capitalismo, porque eu acho que isso é algo que tem muita confusão por aí, muita gente não sabe o que é, cada pessoa fala uma coisa. Né? Queria que ele falasse um pouquinho sobre isso. Cara, isso daí dá treta. Porque assim, ó, quem cunhou o termo capitalismo foi o Marx, para dizer um sistema onde a burguesia usa o Estado para proteger a propriedade privada dos meios de produção e com isso extrair a mais-valia do proletariado. E daí usa o capitalismo e alienações e outras coisas para enganar o proletariado, para o proletariado achar que isso aí é bonito e é um sistema de exploração e tudo mais, onde você vai tentar proteger essa propriedade privada e os meios de produção e não sei o quê, que foram roubados da burguesia e tudo mais. Isso que ele quer dizer com capitalismo e não faz o menor sentido. Mas tá, é a definição de palavra dele. Você pode definir que a palavra estrovenga, na verdade, quer dizer lasanha. Tá, ok, essa é a definição dele. Então você pode dizer... E existe esse debate, inclusive, entre libertários, defensores de livre mercado, etc., que a gente não deveria usar o termo capitalismo, porque a gente está aludindo ao termo do capitalismo do Marx, e a gente deveria usar a economia de mercado, o livre mercado, a economia de escolhas, ou... Nossa, tem uma que deram... Toda vez que falam disso, eu falo, cara, você não quer pensar nisso aí um pouco proprietismo, ou alguma coisa assim de propriedade privada? É o nome feio pra caralho. Proprietarismo. Proprietarismo, uma parada assim. Não que anarcocapitalismo seja um termo bonito, né? Mas puta merda, sabe? Se a gente vai sair do anarcocapitalismo pra outra, pelo menos que seja um negócio mais bonito, sabe? Mas existe esse debate e eu sou meio meh em relação a ele, porque quase ninguém entende essa definição marxista estrito sensu dele. Depois tem a definição que capitalismo é tipo... Tem uma outra definição que é popular, que é tipo, ganhar grana, ter os dinheiro aí, fazer tua vida, e o importante é lucrar e ter sucesso, e vai ter um estado lá fazendo sei lá o quê, mas ele fica lá meio que no canto dele, ok? E tem uma galera libertária que usa capitalismo como uma definição... E eu não uso isso. Sempre que eu uso o termo, eu uso capitalismo puro, alguma coisa assim, eu adiciono um qualificador. Mas que usa capitalismo como se fosse um sinônimo de anarcocapitalismo. Que tipo, não é capital, sim, propriedade privada, sim, e livre-troca, sim. Então você tem essas três possíveis definições. Mas daí a gente tá brincando de semântica, né? Tipo, a definição da palavra. Eu acho que a definição é essa, eu acho que é aquela, e daí? A questão é o que confunde ou instrui mais as pessoas. Porque às vezes você pode usar um termo que significa duas coisas, você tá confundindo todo mundo. Então assim, se eu tivesse numa discussão técnica, filosófica, séria pra caralho, eu não usaria o termo capitalismo, porque numa discussão técnica, filosófica, economia, filosofia séria pra caralho, esse termo é do Marx, ok. Eu usaria algum termo de economia de livre mercado, ou alguma coisa assim, um sistema de propriedade privada pura, eu usaria um termo. Agora, quando eu tô falando na padoca com alguém, cara, eu vou falar, cara, eu amo o capitalismo mesmo, entendeu? Foda-se. Aí vai de público a público, eu acho. Então você tem essas definições, é meio tipo, qual que é a definição no momento que faz sentido, entendeu? Eu tenho uma pergunta sobre o capitalismo. Que nem você não chama isso aqui de dispositivos audiovisuais, tá ligado? Sim. A pergunta que eu tenho sobre o capitalismo é se o capitalismo é o estado natural do ser humano aplicado no material. Eu odeio qualquer coisa que, assim, que é o estado natural do homem. Isso já me dá uns ascos diferentes. Por quê? Porque, cara, isso é muito de... Sei lá, é muito de opinião. E é muito, tipo, as pessoas usam isso pra querer justificar ou... Assim... O que o ser humano inerentemente faz é pensar trade-offs, é pensar trocas, fazer escolhas que manifestam o que ele acha que é melhor. Então, obrigado a todo mundo que está assistindo. Vocês estão dizendo que essa é a melhor coisa que vocês podiam estar fazendo, além de todas as outras. O que talvez eu falar isso faz com que você pense e não continue assistindo. Desculpe. O cara ficou consciente por um momento que fechou o vídeo. Peraí, né? Poxa. Mas a gente escolhe essas coisas e o que a gente faz é que a gente busca a nossa felicidade. A gente busca a nossa satisfação biológica, né? Você vai ver lá em análise do comportamento, né? Que são as coisas que dão a satisfação básica, né? Alimentação, atenção, prazer sexual, que são as coisas, os reforçadores mais básicos, e a gente vai emparelhando isso com outras coisas, que é como funciona a análise do comportamento. Isso você pode dizer que é a natureza humana, mas eu resisto muito a esse termo porque, sei lá, cara, isso é uma daquelas coisas que é muito propensa para dar merda, tipo, o estado natural da humanidade, alguma coisa assim. Sei lá, isso é um tipo de argumento que pra ele virar pra um lado ruim nunca mais você conseguir recuperar é muito fácil, então eu prefiro fremear em outras... Mas qual lado ruim poderia chegar? Dessas coisas já não, porque o estado natural do homem é ser bom, ou ser ruim, ou é ser isso e tudo mais, e é um negócio meio... Não tem como auferir, sei lá, porque vira um argumento muito... biológico, sei lá.
qual é o problema de ser Eu acho que eu não tô conseguindo me expressar nisso. Eu acho que eu falhei completamente nesse argumento. Acho que a minha pergunta é assim, se tu botar um grupo de seres humanos num porque num canto... o que eu quero dizer é que assim, tem muita gente que tem algum preconceito na cabeça de o que eles acham que é o estado natural do ser humano. E daí eles usam isso pra tentar justificar todo o resto, tá ligado? E isso geralmente dá merda. Eu acho que essa é a minha preocupação, que por isso que eu não gosto tanto dessa linha de argumento. É que a minha pergunta é assim, ó, se ninguém fizer nada, o ser humano vai chegar no capitalismo. Se ninguém encher o saco, botar uma barreira, tentar mandar... Não, isso é muito determinista, não. Porque assim, se ninguém fazer nada, bom, mas por definição, se tem humanos, eles estão fazendo alguma coisa. Não, se ninguém interferir na vida do outro ou travar alguma coisa... O ser humano, naturalmente, ele vai chegar no capitalismo? Não, eu acho que não. Não. Porque isso é muito historicista de tipo, existe uma tendência natural da história que o ser humano inexoravelmente vai e tudo mais. Não, a gente pode ficar derpando por milhares de anos antes de entender alguma coisa. Ou essa é uma noção de fim da história. No fim das contas ele chega lá, mas não tem um fim das contas. O fim das contas é quando o último ser humano morrer. Então o que é o capitalismo como fenômeno, como coisa que acontece? O que é isso? Assim, bom, você tem aquela definição marxista, né, que é a análise histórica dele, que não existe, né, não é o mundo real, então eu diria que é uma análise falha, por isso que eu digo que é um termo que não faz sentido. Mas num termo, assim, que a gente tá falando aqui de libertarianismo, esse fenômeno capitalista, esse fenômeno de trocas, é o fenômeno de escolhas de o que eu prefiro. Você vai no... É uma coisa que... O exemplo mais basiquinho de mercado, né? Pô, você vai lá e compra um quilo de feijão por R$8. Você tá dizendo, eu prefiro ter 1 quilo de feijão do que R$8. Eu prefiro, eu estou mais feliz assim. E o cara que te vendeu fala, mas eu tenho uma pilha dessas bosta aqui. É claro que eu prefiro ter o teu 8 pila do que o feijão. Inclusive, essa era a ideia em primeiro lugar. Então, nós dois estamos mais satisfeitos depois da troca. Porque isso é uma coisa importante de entender sobre capitalismo. Quando você troca, sobre trocas, né? Quando você troca, não é igual. Porque se todo mundo terminasse igual, por que você teria feito em primeiro lugar? Ou que tem alguma exploração, alguém saiu pior. Não, os dois serão melhor. Porque eu prefiro o que você tem, você prefere o que eu tenho. Então a gente troca. Eu estou mais feliz agora. Inclusive foi o ponto todo de eu vir aqui fazer isso. Certo? Inclusive, eu tô tão mais feliz que vale todo o esforço e o dispêndio que eu tive de vir aqui fazer essa troca. Porque não é de graça. Tipo, tem um custo de transação, certo? Se eu vou até o mercado, tem o custo das outras coisas que eu podia estar fazendo, tem o custo de oportunidade. Tem o tempo que eu perdi, tem, sei lá, eu andei, então, sei lá, gastou minha sola de sapato, eu tinha um risco de ser assaltado, atropelado, etc. Enfim, e esse ganho vale todos esses outros custos que eu tenho aqui. Então, o que nós como seres humanos estamos fazendo é sempre tomando escolhas que a gente pode estar errado, né? Não quer dizer que a gente necessariamente está certo nelas, mas que nós avaliamos baseado em informação prévia que nós temos, em os nossos comportamentos prévios históricos, nós avaliamos que essa escolha é mais benéfica do que é o contrário, do que a opção, do que não fazer ela. Isso por quê? Porque essas coisas nos trazem satisfação biológica, né? Pois é. Então tem um elemento aí. Tem, sim, que é como funciona o ser humano, que é o que dispara serotonina na tua cabeça, é o que dispara endorfina na tua cabeça, é o que dispara os hormônios de tipo, você está se sentindo bem. Mas você pode ter, dentro de emparelhamentos, dentro de um processo de desenvolvimento cognitivo, você pode ter uns emparelhamentos muito malucos, assim, ao ponto em que o cara começa a gostar de apanhar e tudo mais, porque você tem alguns... não tem pessoal. Então, sei lá, cara. E depois você tem o falho, né? Que é o psicopata, que é o cara que não tem a fiação lá em que se ele causa dor, ele se sente mal. E daí ele sente prazer com isso. Mas a gente reconhece que isso aqui é um defeito. Esse cara é um doente, né? Então, enfim, fez sentido?